Uma excelente tarde a todos, graça e paz, Pastor Davi, graça e paz aos amados irmãos. Eu estou aqui para compartilhar um pouco, mais uma vez, uma reflexão. E vamos para o Salmo, então, 51, neste momento. Eu não vou ler todo o Salmo, mas eu quero te convidar para você fazer essa leitura em casa e desfrutar da bênção da palavra de Deus. Eu vou ler apenas o verso primeiro. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga de mim as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Queridos, esse salmo foi escrito por Davi quando Natã o confrontou do seu erro. Para você entender melhor a história que antecede essas palavras do salmista, você pode ir lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 11 e capítulo 12, que é quando Davi, na verdade, comete adultério com Betseba, mulher de Urias, um dos seus homens do exército, e Davi tentando ocultar o seu erro, né, tentando ocultar todas as provas do seu erro, ele manda matar Urias. Depois de algumas outras tentativas, não é, de fazer as coisas da sua própria maneira. Ele então casa-se com Batseba, né, para disfarçar a gravidez, porque ela já se encontra gestante. Mas é muito interessante porque, embora Davi tenha feito tudo para ocultar as provas diante dos homens, havia uma testemunha de quem Davi não poderia ocultar tudo. Aliás, ele não é só a grande testemunha dos fatos, mas ele é o supremo juiz para julgar aquele caso. Deus, na verdade, estava vendo o que Davi tinha feito. E é interessante que lá no segundo livro de Samuel, capítulo 11, verso 27, o texto diz: porém, esta coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Deus tinha visto o pecado de Davi. Mas Davi tenta resolver as coisas pelas suas próprias iniciativas, e é diante disso que Deus levanta o profeta Natã. E Natã então chega diante de Davi e ele conta uma parábola. Quando você lê o texto, né, nos capítulos que eu citei, você vai poder entender um pouquinho melhor isso. E na parábola, na verdade, Natã estava ilustrando o pecado de Davi. É diante disso que Davi, então, começa a perceber a gravidade do seu erro e ele sente uma profunda tristeza pelo que tinha cometido. Nós não estamos aqui para julgar Davi, para colocar Davi no banco dos réus, mas, acima de tudo, a nossa atitude é aprender com o erro de Davi. Essa é a atitude mais sábia, quando a gente pode olhar para o erro do outro, para o pecado do outro e aprender a não fazer o mesmo. E eu posso, queridos, aprender uma grande verdade aqui com Davi, é que mesmo depois de errar, Davi ainda pôde acertar. Quando Natã o confronta e ele compõe este salmo, o Salmo 51, é isso que nós vamos perceber no decorrer dessa composição. O quanto Davi tomou as atitudes certas, mesmo diante do seu grave erro. E aí, nós podemos fazer isso. Mesmo depois de errar, ainda é possível sim acertar. E nós podemos perceber nas palavras de Davi, diante deste salmo, como acertar, mesmo depois do erro. Em primeiro lugar, nós podemos acertar confessando e assumindo a culpa pelo nosso erro. Veja que do verso 3 ao verso 4 é isso que Davi vai fazer. Ele vai tomar uma postura de assumir a culpa do seu erro. Ele vai confessar o seu pecado. Ele diz: contra ti somente pequei e fiz o que é mal perante os teus olhos. Davi confessa, ele assume, ele não joga a sujeira para debaixo do tapete como ele tinha feito anteriormente.
Agora era momento de confissão, de reconhecimento. A melhor forma para enfrentar os nossos pecados é assumir que pecamos, assumir que erramos. Aquele que se justifica jamais será justificado por Deus. Lá na primeira carta de João, capítulo 1, verso 9, ele nos diz que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Quem continua escondendo o seu erro e se justificando, jamais alcançará o perdão de Deus, porque é quem confessa e deixa que alcançará misericórdia. Em segundo lugar, outro acerto, mesmo depois do erro, é o arrependimento. É arrepender-se e converter-se do erro. Veja que do verso 7 ao verso 12, é essa atitude que a gente vai poder contemplar em Davi aqui, né? Um arrependimento sincero e um retorno, porque todo arrependimento deve nos levar a não fazer de novo. O verdadeiro arrependimento não é aquele que só se manifesta em lágrimas, em prantos, em tristeza, também. Mas é o arrependimento que gera mudança de atitude, que gera uma outra forma de agir. E é isso que nós podemos fazer para acertar mesmo depois do erro. É arrepender-se e não fazer de novo. É dar a meia volta. É um giro de 160 graus. Em terceiro lugar, nós podemos também enfrentar as consequências do nosso erro. Aceitar e enfrentar as consequências do erro. Davi, ele lá no verso 14, ele expressa isso. Ele diz: livra-me, Senhor, livra-me dos crimes de sangue. A NVI ainda diz: livra-me da culpa dos crimes. Ele sabe que os crimes trouxeram, o que ele fez trouxe culpa sobre ele, e essa culpa trará consequências sobre ele. Deus pode nos perdoar dos nossos pecados, mas mesmo assim, nós enfrentaremos as consequências dos nossos erros. E nós precisamos aceitar isso. Precisamos aceitar a lei da semeadura, que aquilo que o homem semear, ele também ceifará. Deus pode até nos perdoar dos nossos pecados, mas ele não evita que soframos com as consequências dos nossos erros. Deus nos perdoa, mas a colheita é certa. Alguém até já disse que nós podemos até escolher o que vamos semear, mas não podemos escolher o que vamos colher. Então pense bem antes de semear, e se você semear pecado, você também colherá as consequências dele. Davi estava certo disso, estava certo da sua culpa, estava certo de que isso traria consequências sobre ele. E foi isso que aconteceu. Mesmo depois de Deus perdoar Davi, ele sofreu as consequências do seu erro na sua própria casa, na sua própria família. Então pense bem antes de pecar, pense bem antes de errar, porque todo erro trará sobre nós consequências. E por último, a gente pode aprender com Davi, outro acerto dele mesmo depois do erro, é levantar-se e consertar-se do erro. Eu gosto muito do verso 13 também, que nos diz assim: então ensinarei os transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Olha que interessante, às vezes a gente pensa que depois do pecado a vida acabou, e principalmente diante de determinados pecados que cometemos, da seriedade dessas transgressões. Mas é muito interessante porque Davi entende que Deus o perdoando, ele sendo alcançado pela misericórdia de Deus, ele pode retomar a sua vida e ele pode ser um professor para os outros, ensinando os outros a guardar os mandamentos de Deus, a não pecar até mesmo como ele pecou. É possível ainda se reerguer mesmo depois do pecado, porque o perdão de Deus nos traz esse retomar da vida, o perdão de Deus nos traz esse retomar, esse caminhar de novo, essa nova trilha. Deus nos possibilita trilhar novos caminhos, o perdão nos traz novas trilhas.
que nós possamos aprender sobre isso. Não tem nada perdido quando nós pecamos. Nós podemos até sofrer, mas nós podemos recomeçar porque Deus nos dá uma nova chance. E Deus fez isso principalmente através do seu Filho. Quando Deus envia o seu Filho para morrer por nós, é para nos dar o perdão e nos dar uma nova forma de recomeçar, de viver com Ele e de viver para Ele. Que nós possamos aprender sobre isso e entender que nem sempre podemos consertar os nossos